Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Lute. Esse é o vídeo número 5. Dessa vez eu vou falar do assunto Minha empresa não investe em mim. E esse assunto que eu gosto bastante, não os problemas que isso traz, mas o assunto relacionado a treinamento e capacitação. Então vou falar um pouquinho do que eu considero vital, não só para a empresa, mas também para o profissional, que é pensar sempre em capacitação. Tá? Qual que é o contexto desse assunto? Por que que eu acordei hoje e falei assim, puta, esse aqui vou gravar um vídeo sobre esse assunto? Eu me considero uma pessoa que é viciada em aprender. Então, se eu estou numa empresa, aparece, olha, vai ter um curso de sei lá o que, de C Sharp, de Java, de rede, de infraestrutura, de Linux, de Windows, mesmo que eu não esteja trabalhando diretamente com aquele produto, aquela tecnologia, eu tenho uma curiosidade gigantesca, minha vontade de falar assim sim para tudo, quero participar de tudo. E às vezes eu tenho que me conter, porque às vezes eu preciso fazer outras coisas, tem algumas prioridades, aquele assunto é interessante, mas pode não ser vital para mim, então às vezes eu tenho que deixar passar. Mas se eu pudesse, porra, fazer treinamento de tudo, gente. Adoro aprender, acho legal pra caramba. Então, assim, vai ter um curso aqui no shopping ao lado de cozinha. Vamos então de como preparar um peixe. Vamos aprender, acho legal, né? Eu acho que vale a pena. Nesse contexto, eu me capacito, eu estudo, eu gosto de estudar, mas como instrutor, eu ministro treinamento desde 2002, então passei muito tempo ministrando treinamento oficial da Microsoft, assim, houveram semanas em que eu trabalhava durante 12 horas, ministrava treinamento de manhã, de tarde, de noite, então era muito treinamento. E desde 2009 eu ministro treinamentos pela Nimbus, então a gente tem todo tipo de requisição, todo tipo de cliente, de demanda, né, treinamento fim de semana, treinamento em company, treinamento integral, treinamento noturno. E eu ouço demais os meus alunos, leio toda a avaliação, peço para eles avaliarem sempre e tento entender qual que é o perfil, como que melhor a gente pode, né, atender os profissionais que querem se capacitar e querem estar aprendendo. E eu estou conduzindo uma enquete, né, pela Nimbus, eu coloquei uma pesquisa no SurveyMonkey e tá rolando, tá? Depois até quando eu publicar o vídeo eu coloco o link para você, se você não respondeu, você pode responder. E uma coisa me chamou muito a atenção. Em algumas das respostas que a gente teve dessa enquete, uma delas era: as pessoas querem muita explicação teórica, muita demo, com muito laboratório e muitos dias de treinamento. Isso é, gente, eu estou falando que as pessoas escreveram, elas responderam, a maioria, que é o que? Essa opção, ficar 80 horas com treinamento. Gente, 80 horas de treinamento são 2 semanas integrais, isso é, completas dentro de sala de aula. E aí, não casa, porque a maior dificuldade disparada da pessoa, né, fazer um treinamento é essa aí. A minha empresa não quis pagar ou não quis liberar para o treinamento. O mais comum é liberar o treinamento. As empresas até pagam, mas as empresas não querem liberar para o profissional se capacitar durante, sei lá, uma semana, passar junto com a Nimbus fazendo um treinamento numa sala de aula. E aí eu fico pensando, olha só, a coisa não tá casando, né? Porque assim, as pessoas querem muito treinamento, mas as empresas não estão liberando, não estão pagando, então eu tenho que achar um meio termo, né? Como que a gente, né, atende esse público? E é muito difícil, claro, não tem uma resposta fácil, tá? Então depois eu vou falar mais sobre isso. Agora, nesse contexto, né, das pessoas ser liberadas para fazer o treinamento, a empresa investir, o que eu ouço com muita frequência? Tá? Minha empresa não investe em mim ou não quer pagar o treinamento. A pessoa às vezes quer pagar o curso, mas a empresa não libera ela do trabalho. Tá? Ou, né, decorrente disso, eu só posso fazer o treinamento se for à noite ou no fim de semana. E aí, gente, né, é complicado, porque a gente não consegue atender a todo mundo.
Mas ok, gente, eu ouço isso com muita frequência. Vocês não conseguem imaginar, todo dia tem e-mail pedindo um horário diferente, uma cidade diferente, um local diferente para treinamento, tá? Então são frases que eu ouço com muita frequência. Tem uma outra que é fantástica, que é essa aqui, gente. Eu sou o único DBA da empresa e não posso ficar uma semana fora. Seja DBA, arquiteto, o que quer que você faça. Mas eu já ouvi isso, eu não posso passar uma semana fora. E aí eu começo, gente, a me perguntar. Primeiro eu acho que tem uma oportunidade gigantesca aí, tá? De autoconhecimento e como que a empresa se relaciona com você. Porque se você é essa pessoa tão indispensável, gente, para essa empresa, primeira coisa que eu fazer é o seguinte, cara, se essa empresa, se você é indispensável, a empresa é uma empresa ótima, que você está trabalhando lá, né? Você não quer sair, né? Senão você já teria saído. Então, pô, pede um aumento, cara. Se você não pode sair uma semana. De 52 semanas tem um ano. 52 é, sei lá quanto. Pô, bicho, vai lá e pede um aumento. Ou então coloca seu chefe em desespero. Fala assim, cara, se você não liberar para esse treinamento, eu vou embora. Cara, esse cara vai pirar. Porque se você é indispensável, não pode passar uma semana fora, meu irmão, cara, pede mais zero no seu salário aí. Agora, a parte do autoconhecimento é que você pode descobrir que as pessoas não são indispensáveis. Cara, vamos supor que você tem uma caganeira de uma semana. Você não vai para trabalhar uma semana. Quer dizer que a empresa vai parar? A empresa não vai produzir mais nada porque você ficou fora? Assim, uma coisa que eu já aprendi, gente, e pode ser quem for, ninguém é indispensável. A empresa dá um jeito, a empresa vai continuar. Pode ter dificuldade, pode ter traumas, mas ela vai continuar, vai dar um jeito e vai sobreviver, tá? Tirando casos raríssimos que a empresa pode falir por conta de erros, tá? E o DBA é um cara muito... tem que tomar muito cuidado porque ele pode falir uma empresa, né, se ele perder o banco de dados, mas você, né, em geral não é indispensável. Em geral não, acho que ninguém é indispensável. A empresa dá um jeito e vai sobreviver sem você. Então esse argumento aí, pra mim, na hora que eu ouço ele, eu já começo a rir. Tá? E tem uma outra frase que eu ouço com frequência e eu acho triste, mas eu ouço, que é: vou marcar minhas férias para poder fazer o treinamento. Isso mostra que a empresa não está investindo, né, em geral, mas o lado bom é que a pessoa está correndo atrás. Tá? Mas então são frases que eu ouço com frequência. Você já se pegou falando essas frases? Por favor, pare e pense, porque é importante a gente fazer uma reflexão do que está errado e do que está dando certo. Ok? E aí, né, vamos falar de algumas dificuldades. Dificuldades, gente, tanto da pessoa que vem fazer o treinamento, como, né, do Lute ou da Nimbus, como empresa, oferecendo o treinamento. Treinamento integral, para mim, é a melhor forma de treinamento. Tá? Porque o treinamento integral, você sai da sua empresa, você vai passar o dia inteiro com a gente gente consegue engrenar mais, então assim, você tem menos interrupções, até o pessoal chegar, assentar, começar a aula, engrenar, depois a gente dá uma paradinha pro coffee break, engrenar de novo. Se você treina só meio período, né, 40 horas em 2 semanas vale menos do que 40 horas em uma semana só. Porque você está ali, foca e você consegue dar segmento para o assunto. Então eu gosto muito de treinamento integral. Isso é passar manhã e tarde, uma semana inteira com os meus alunos. A dificuldade é que você não está no seu trabalho. Tá? E essa liberação nem sempre é simples. Tá, ok. Treinamento noturno. O pessoal pede muito treinamento noturno para Nimbus. Em outra cidade é difícil, os custos aumentam, né, o custo do treinamento vai acabar aumentando, porque a gente passar 2 semanas na cidade, são 2 semanas de hospedagem, né, de deslocamento, fica mais caro mesmo. Mas tem um problema grave do treinamento noturno, que é o que, gente? Em geral, o que eu noto é que a retenção do conhecimento é menor. Por quê? Porque você já trabalhou o dia inteiro, você está cansado. Então você está fazendo um investimento, você está colocando dinheiro na mesa, você vai para o treinamento noturno, mas depois de 8 horas de trabalho, pegando trânsito para chegar no treinamento, chega lá, ainda vai ouvir mais 8 horas de treinamento espalhado em 2 semanas, além das interrupções, né, tende a ser pior o aprendizado. Essa é minha leitura, tá, das turmas que eu já ministrei. E também existe o treinamento no fim de semana. Gente, treinamento no fim de semana segue a mesma linha do noturno.
Se eu for, por exemplo, levar o Internos para São Paulo, a minha proposta é o que? No fim de semana, levar durante 3 fins de semana treinamento sábado e domingo. Sábado e domingo, o dia inteiro. E aí, é o mesmo treinamento noturno. Né? Se você passar 2 semanas trabalhando durante o dia e tendo aula à noite, isso cansa, vai te esgotando. E se você passar durante 3 semanas trabalhando todos os dias e sem sábado e sem domingo, vai te cansar muito também. Então provavelmente no fim do curso a sua retenção vai ser menor do que no início do treinamento. Tá? Então eu vejo, não estou descartando, inclusive eu quero fazer um teste o ano que vem com treinamento de fim de semana. Agora, vai ser sábado e vai ser domingo. Porque às vezes as pessoas me pedem, falam assim, não, faz só no sábado, porque domingo eu quero passar com a minha família. Eu falei, eu também quero. Mas ficar indo Brasília, São Paulo, 5, 6 sábados seguidos é muito complicado, assim, você colocar isso na agenda. E tem um problema grave, que é o que? Parece que o treinamento ele vai esticando. Então mesmo que seja a mesma quantidade de horas, fica um sentimento que é um sentimento ruim. Tá? E é o sentimento que acontece, o mesmo que acontece em treinamentos de 2 ou 3 dias na semana. Eu já fiz isso algumas vezes em Brasília, ainda faço a pedido de cliente, normalmente isso é treinamento em company, onde ao invés de ter a semana inteira, a gente tem 2, 3 aulas por semana no período da noite. Pô, legal. Então eu pego todos os dias, as pessoas descansam, não é fim de semana, parece ser um modelo interessante. O problema desse cara é, na hora que a gente pega e um treinamento mais longo de, sei lá, de 60 horas, você espalha em 2, 3 dias na semana, gente, esse negócio vai ficar rodando por 2 meses. E aí o sentimento das pessoas é que parece que está durando muito tempo, está ficando cansativo o treinamento, mesmo o número de horas sendo restrito. Tá? Então é curioso isso, mas eu particularmente acho que também não flui bem. Tá? Treinamento em company, eu acho que é super legal, tem puta de uma comodidade, que é, né, eu vou até a empresa, né, então a empresa só organiza o ambiente, o pessoal tá lá, sai, vem para a sala, então é fácil, não tem que fazer deslocamento, então para os profissionais é mais simples. Só tem um problema, na verdade alguns problemas, né? O treinamento em company, nem sempre a estrutura de treinamento da sala de aula é boa, então isso pode, né, incomodar às vezes o pessoal, se não for uma estrutura confortável. E outra coisa, é mais fácil ter interrupção. Você está dentro da empresa ali, aparece algum problema, o pessoal atrasa, está resolvendo um probleminha, não sei o que, e acaba tirando o profissional do treinamento, porque é muito mais fácil um chefe chegar lá e chamar o cara e falar assim, não, para aí o treinamento rapidinho, vem cá, só para resolver um probleminha. Então isso tem um problema. Tá? E treinamento em outra cidade, a gente já faz isso, a gente faz isso com São Paulo. Agora, qual que é a dificuldade de treinamento em outras cidades? É você encontrar um local que seja interessante e você ter o que? Público. Porque a gente ministra treinamento e vem gente de todo o país para fazer treinamento, por exemplo, em São Paulo ou em Brasília. Eu posso anunciar um treinamento também, sei lá, no Rio Grande do Sul, Nordeste, do Rio de Janeiro. Agora, tem que juntar gente. E nem sempre uma pessoa, né, o custo de deslocamento às vezes vai ser similar a pessoa ir para São Paulo ou a pessoa ir para outro local. Então o treinamento da cidade tem que ter volume. E mesmo falando de grandes polos, por exemplo, como o Rio de Janeiro, a gente já fez uma experiência, infelizmente o público foi pequeno. Tá? Não sei se foi um momento, se deu azar, mas acontece. Tá? Mas nada contra o treinamento da cidade, a gente faz também. Só um minutinho, gente. Oi pessoal, desculpa a pausa aqui, hoje eu tô com o meu pequeno aqui em casa, então às vezes tenho essas interrupções. Bom, então a gente está falando de algumas dificuldades, né, que eu como coordenador e organizador de treinamentos, instrutor, a gente passa, mas acho que esse não é o ponto dessa discussão, isso é só para passar um pouco da visão, né, de quem está do outro lado. E aí, vamos lá aqui gente, deixa eu pegar aqui o mouse, vamos lá. Frase que eu já ouvi, acho que todo mundo já deve ter ouvido isso é bem interessante, que é o seguinte: muitas vezes a empresa vem e se pergunta, e se a gente capacitar os nossos funcionários e eles saírem da empresa? O medo do gestor, que medo idiota. E a contrapartida dessa frase, que muitos de vocês já ouviram, é: e se não capacitarmos os nossos funcionários e esses felas ainda ficarem na nossa empresa? E aí é um puta de um problema, né? Porque você ter profissional não capacitado na sua empresa, acho que é o pior dos mundos. Tá? E aí,
né? Eu acho que agora talvez eu fique um pouco mais, não sei, excitado, animado, nervoso, não sei, com relação a isso. Gente, primeira coisa, sério, para pensar. Pensa, a gente está aqui, né, já chegando em setembro de 2015. Pensa assim, desde julho de 2014, só 1 ano e 2 meses. Quantos treinamentos você fez? Quantas horas de capacitação você fez? 40? Mais do que isso? Menos do que isso? Ou sua empresa e você nem tocaram no assunto? Porque se passou 1 ano, a sua empresa nem você não tocaram no assunto de capacitação, de treinamento, cara, eu vou te falar, na minha concepção está muito, mas muito errado. Muito errado. E aí a minha resposta imediata, e já respondi isso várias vezes para as pessoas que vinham pedir treinamento, falavam assim, minha empresa não me libera. Minha resposta imediata sempre era, troca de empresa. A pessoa se assustava, troca de empresa? Eu falei, porra, troca de empresa. Se você está querendo fazer um treinamento e sua empresa não te libera, em geral me parece o quê? Que você é uma pessoa que está correndo atrás de capacitação e a empresa não está te dando o que você precisa. Não está te dando o que você precisa, não está te valorizando. Às vezes mesmo com você pagando treinamento, a empresa não te libera, cara, para voltar um profissional melhor qualificado. Porra, troca a merda da empresa, gente. Sério. Essa é a minha primeira reação, tá? Agora, eu acho que talvez vale uma análise aí um pouco mais profunda, que é a relação você e a sua empresa. Olha para o lado, cara. Se você perceber que tem outros profissionais que estão se capacitando e você não está sendo capacitado, pô, será que você está fazendo o necessário para a sua empresa te valorizar? Tá? Tem algumas coisas, né? Os negócios de vestir camisa da empresa, a empresa veste a sua camisa, não sei o que balela para mim. Eu acho assim, o que foi importante para a empresa ela vai fazer, o que foi importante para você, você tem que fazer. Tá? E se os dois conseguirem encontrar um meio termo, fantástico. É quando a coisa dá certo. Agora, se não houver essa busca, a empresa vai fazer o negócio dela. Se você não pedir, não correr atrás de capacitação, às vezes ela também não vai investir. Tá? Então eu acho que também você tem que fazer uma análise, porque pode ser que você é o culpado de não estar tendo investimento nenhum. Ok? Agora, todo mundo tem que, gente? Tem que olhar, tem que correr atrás, tem que pedir uma capacitação mínima. Tá? E aí tem que colocar uma meta. Então, por exemplo, eu coloquei, olha, você estabelece como meta para o ano que vem, ou para o próximo ano, a partir de agora, ter 40 horas de capacitação. E essas 40 horas pode ser uma semana dentro de uma sala de aula, podem ser 2 eventos, um de 2 dias, um de 3 dias que você vai participar. Tá? Alguma forma de capacitação que você veja como interessante. Em relação ao evento técnico, e isso eu bato muito, gente, evento técnico é uma forma de capacitação. Se você passa o dia inteiro assistindo palestras de assuntos diferentes, você está se capacitando. Vai lá, anota, então, porra, é uma capacitação. Agora, tem que aproveitar o evento. Assim, tem gente, tem empresa que acha que evento de capacitação é brinde, ainda mais no exterior, é brinde. Então você pega e manda um gerente lá para um evento não sei onde como brinde. Por quê? Porque o cara não vai no evento, o cara pega e vai passear. O cara deixa de ir no evento e vai lá fazer compra, vai lá no outlet, vai não sei o que. Porra, tem empresa que faz essa merda. Agora, você tem que entender o seguinte. Cara, se a empresa faz isso só para gerente e quem ela precisa, às vezes, capacitar com a parte técnica, que são os profissionais, ela não está mandando para esse evento, então vamos voltar àquele passo que eu falei, cara. Será que essa empresa é uma boa empresa para você estar trabalhando? Então eu acho que eu considero sempre um evento, aprendo demais, gente. Eu saio cansado do dia do evento, de tanta anotação que eu faço, coisas que eu levo para casa para estudar. Então, assim, eu acho sim que evento técnico é uma capacitação. Você tem que colocar o quê? Uma meta. Eu vou me capacitar 40 horas por ano, por exemplo. É o mínimo. E aí, corre atrás disso. E correr atrás significa encher o saco do seu chefe, do seu líder, ir atrás de budget, né? Listar treinamento que tem disponível, ver o que te interessa, fazer um plano, alguma coisa, para o quê? Para fazer isso virar. Todo ano, né? Eu tenho já a meta do que eu quero fazer esse ano. E quando eu estou em empresas que têm o budget, eu já coloco. E já ajudo, né, já influencio o budget do próximo ano para quê? Para falar, eu quero ir nesse evento, eu quero ir nesse evento aqui, ó, tá aqui a listagem, o evento custa tanto, com dólar a tanto, a nossa estimativa de gasto é esse aqui, ó, tá aqui o budget para eu participar desse evento. Coloca aí. Então é importante que você faça a sua parte também.
Você não pode chegar lá, cruzar os braços, as pernas lá, olhar pro tempo e não fazer nada e achar que vai chegar o seu gerente e falar assim, cara, eu pesquisei para você, vai ter um evento fantástico acontecendo lá em Las Vegas ou em Seattle e tá aqui, ó. Fiz tudo para você, o orçamento, preparei tudo. Pô, o cara tem coisa mais importante também a fazer. Ele não pode cuidar e pensar e pesquisar eventos para cada um dos seus subordinados. Então eu acho que tem um lado do profissional tá chegando para o seu gerente, para o seu gestor, para o pessoal de recursos humanos e colocando, né, qual é o treinamento, expondo isso para que possa entrar no orçamento. Então se você está nessa inércia aí que você não pode fazer o treinamento, ou se a empresa deixar você para um treinamento, você tem que fazer alguma coisa para quebrar isso, porque tá errado, gente, tá errado, tá? As pessoas têm que se capacitar. E aí esse ponto de quebra, como ele vai acontecer, que é muito importante, porque isso leva até uma reflexão da empresa. Se você fala o seguinte, não, sou o único profissional da empresa, eu não posso sair, essa empresa está fundida então, se você for o cara, porque no dia que você passar mal, no dia que você não puder, e aí? O que a empresa vai fazer? Então existe problemas maiores, problemas estruturais que têm que ser resolvidos. Então essa conversa, essa discussão é muito importante. Agora, tem empresa que não vai investir mesmo, tá? E que eu acho uma burrada. Tá? Eu acho uma burrada porque você vai ter um profissional que é menos qualificado e hoje em dia achar profissional bom, gente, tá difícil. A gente vê aí, ó, déficit de profissional no mercado, porra, né, estimativa agora para 2014 era de 140, 150 mil, né, vagas abertas na área de TI sem profissional para contratar. Chegou aqui outro dia, aqui, né, eu vi o CSA aqui, onde não tem crise. A área de TI tá sobrando vaga, né, tá doido, tá atrás. Claro que pode ser que tem mais restrição de orçamento, tá em crise, o pessoal às vezes dá uma segurada no salário, mas vaga tem, gente, vaga tem, tá? Tá todo dia saindo aí, um WhatsApp, em LinkedIn, onde for, vaga tem. Então, se você quer a vaga melhor, você quer fazer um treinamento, você tem que quebrar essa inércia, tá? Outra pequena interrupção. Vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei. Tá falando de... então vamos lá. A empresa não investe em você, tá? Então como é que você quebra essa inércia? Um primeiro ponto é o seguinte, você pode decidir investir por você mesmo, que eu acho que se você tem uma empresa que não investe em você, você coloca o dinheiro na mesa, tá? Isso aí não tem como fugir, alguém tem que fazer um investimento. Ou você opta, o quê? Não, cara, eu não quero investir em capacitação, o meu negócio é fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, pro resto da minha vida, ao invés de não vou ter promoção, meu negócio, então só aquela promoção que o pessoal dá promoção por tempo, né? Cara, o cara tá 5 anos aqui na mesma posição, ganhando o mesmo tanto, só tá fazendo um acerto do reajuste salarial anual, né, que o acordo do sindicato que for, aí você ganha esse aumentinho. Se você quer fazer isso o resto da vida, não tô julgando, algumas vezes até invejo, né, porque assim, o cara tá tranquilo ali, né, tá numa boa, mas essa pessoa nunca pode chegar e reclamar do salário dela, nunca. Se essa pessoa reclamar do salário dela sem fazer merda nenhuma para mudar, é um idiota, desculpa. Tá? Então tem que fazer alguma coisa para mudar. Senão não dá. Então em algum momento você vai ter que fazer um investimento. Cara, vou tirar do bolso, eu quero pagar, vou investir, eu vou gastar dinheiro, vou fazer reserva, vou deixar de fazer alguma outra coisa para investir na minha capacitação, na mudança da minha vida. Isso é uma coisa. Um segundo ponto, você pode fazer o que, gente? Acordo com a empresa. Que acordo é esse? Se a empresa estiver resistente para oferecer o treinamento, fala assim, não, cara, eu vou fazer um treinamento, mas de contrapartida eu vou tirar a certificação X em 6 meses. Pô, legal. Então a empresa banca um treinamento, vai ter um profissional melhor qualificado e ainda vai ter um profissional certificado em 6 meses, porque você falou que vai fazer a prova, vai lá e faz o investimento da prova, que é menor o valor em relação ao treinamento. Então a empresa vê uma contrapartida, vê que o profissional quer melhorar e está se dedicando para isso, tá? E outra forma de quebrar a inércia, gente, é o quê? Cara, se a empresa não quer investir, não tá afim, a empresa é só um body shop, né? Tá colocando o profissional alocado em cliente, tá te valorizando, dando a mínima pra você, cara, ó, troca de empresa, brother. Tem muita empresa aí nesse mercado. Então eu falo isso, as pessoas às vezes assustam, não tem que assustar. A empresa não está investindo em você, troca de empresa, começa a olhar para o mercado, começa a se capacitar, prepara o seu currículo e troca de empresa. Vá atrás de empresas que tenham capacitação no dia a dia, que tem essa
essa vibe de capacitação, tá? Vou falar um pouquinho da minha história, mas assim, toda vez que eu troco de empresa, uma das coisas que eu faço, né, eu monto prós e contras, né, de cada uma das empresas, e sempre existe um tópico de capacitação, de treinamento, e no meu caso, já que eu sou viciado nisso, assim, ele tem um peso muito grande. Às vezes o salário pode ser igual, menor, mas cara, se eu tenho capacitação boa, a pessoa investe muito em capacitação, porra, eu considero de verdade essa empresa, porque eu gosto muito disso. Tá? Eu acho que é muito importante. Então, vocês têm que virar o jogo. Tá? E aí, vamos lá. Exemplos, né? Então, vou falar alguns causos aqui, né? Vou falar um pouquinho do loot, como é que, né, eu investi, como é que eu vejo esse investimento em capacitação que aconteceu comigo, e dois outros casos em São Paulo. Tá? Em São Paulo, não, de treinamento com animes. Então, vamos lá. Eu, Lute, desde que eu comecei, tá? Eu comecei de estagiário numa empresa incubada no NB, depois eu tive a oportunidade de estagiar numa empresa que era parceira da Microsoft e ministrava treinamentos oficiais. Cara, o que eu fazia? Bicho, eu entrava em todo treinamento que eu conseguia. Treinamento era à noite. Beleza, cara, treinamento à noite. Vamos lá, já ligar pra cá e falar assim, bicho, vocês não vão vir em casa durante os próximos 2 meses. Ok. Tinha vaga na turma, entrava lá de ouvinte lá, ficava no cantinho lá e ia aprendendo. E colocava isso no meu currículo. Fiz o treinamento tal. Mesmo sem ganhar certificado, não ganhei certificado, eu não paguei, eu era um ouvinte. Mas eu tava lá, aprendi, fiz o treinamento, fiz o laboratório, fiz tudo. E aí eu colocava isso no meu currículo. Algumas vezes as pessoas ligam para mim e falam assim, a gente entrega certificado para treinamento de longa duração, mas treinamento pequenininho, pontual, que você faz online, a gente entrega certificado. O que não quer dizer que você não possa colocar no currículo. Eu colocava no currículo. Só que perguntar, fala assim, cadê o seu certificado? Eu falei assim, não, eu fiz como ouvinte. Não, quer perguntar, pergunta. Eu respondo. Olha, se não fiz treinamento, então eu estudei. Agora, tem gente que vai e fala assim, não, eu quero treinamento online, certificado de treinamento online. E a pessoa ficou cobrando, isso aconteceu uma história, né? A pessoa ficou cobrando treinamento online. E fui ver estatística de acesso aos módulos, aos vídeos. A pessoa não acessou os vídeos, isso é, a pessoa pagou, não fez e quer o certificado online para colocar no currículo. Porra. Gente, vamos lá, né? Mas, bom, então eu passei um período que eu podia fazer os treinamentos, fazia treinamento de infraestrutura, de rede, de desenvolvimento, de banco de dados, treinamento de tudo. Depois, né, fui para outra empresa, essa empresa, vamos trabalhar com a tecnologia X. Tá bom, cadê o treinamento? Tá aqui, eu vou entregar um treinamento para vocês. Entregava o treinamento. Mesmo que não fosse o melhor treinamento do mundo, às vezes não era o melhor instrutor, mas pelo menos a empresa fez a parte dela. Ela colocou alguém, se eu não é o melhor instrutor, a gente vai, reclama e dá um jeito. Mas a empresa fez a parte dela. Depois eu estava na Microsoft, pô, tinha orçamento, tinha oportunidade de treinamento. Se não dava para levar às vezes um cara lá, eles traziam às vezes um profissional e colocavam, né, a equipe para fazer aquele treinamento. Então a empresa que investe em capacitação tem que ter investimento. Depois disso eu fui para Nimbus. Eu era o meu próprio chefe. O que não significa que eu não investi em treinamento. Investia. Eu vou para evento. Continue no pré-evento. Tá? Outro dia eu paguei do meu bolso um treinamento de Oracle. Porque eu quero ver. Quero conhecer. Paguei o treinamento. É interessante. Vou pagar esse treinamento. Agora, e até com esse dólar maluco aí, vou agora em outubro e início de novembro para 2 eventos fora do país. Por quê? Porque é importante. Eu estou me capacitando, preciso disso para continuar trabalhando com a SQL Server e fazendo coisas bacanas com a SQL Server. Então estou pagando, é barato não. Tem que fazer conta, colocar no orçamento familiar, falar assim, puta, eu estou tirando dinheiro daqui, vou tirar dinheiro daqui, vamos deixar de fazer isso, não vamos viajar para não sei onde. Por quê? Porque eu quero investir. Tem que fazer parte do seu dia a dia. Tá? No meu último emprego também, fiz treinamento, participei de eventos, saí 3 vezes do país para evento técnico, participei, fomos para a sessão, trouxemos anotação, trouxemos coisas para o dia a dia. Cara, melhoramos o ambiente, a gente voltava do evento, a porrada de ideia, começamos a implementar coisas, implementando mudança de coisas que a gente viu no treinamento. Então tem retorno acontecia. Eu usava o treinamento, fui lá, fiz as provas, me certifiquei. A prova lá no caso dessa empresa, a prova, ela tinha centro de prova durante o evento, que você podia lá marcar e fazer uma prova sem custo. Eu fiz, me certifiquei em cima disso. Não tem retorno. Tá? Então, você, a sua empresa, tem que investir em treinamento. Se não está investindo, a gente corre atrás. Muda isso, não é possível que
que eu tenho que ficar gravando um vídeo desse porte para as pessoas pensarem que isso é importante. É importante, você tem que correr atrás de capacitação. Tá? Porque senão você vai parar, ainda mais no mercado de tecnologia. É muita tecnologia, muita coisa surgindo. Você tem que correr atrás disso, gente. Estou me exaltando. Dois casos aqui, tá? Só para a gente fechar. Um rapidinho, um treinamento noturno em São Paulo. O pessoal pede muito treinamento noturno em São Paulo. Vou ver se o ano que vem eu consigo fazer um. Agora teve um caso que foi emblemático. Durante 3 anos, teve uma pessoa que me mandava, toda vez que a gente anunciava qualquer treinamento, mandava e-mail falando assim: cara, quando é que vai ter o treinamento tal em São Paulo? Quando é que vai ter o treinamento tal em São Paulo? Noturno, ele sempre dia noturno. Fala assim, nunca posso fazer durante o dia. Me pediu o Internos, que é o Mastering, durante 3 anos. 3 anos. Eu falei assim, quer saber? Marquei o treinamento. Marquei com antecedência. Mandei o e-mail para ele. Primeiro, cara, no dia que eu marquei, o dia que eu publiquei, eu peguei um e-mail sozinho para esse profissional. Falei assim, ó, cara, tá aí, ó, treinamento noturno do que você pediu nos últimos 3 anos. Massa, legal, não sei o que, vou fazer, bacana, é demais, não sei o que. Resultado, não fez treinamento. Cara, o cara me pediu 3 anos seguidos para fazer o treinamento. Marquei com 5 meses de antecedência. Falou que ia participar. Poucas semanas antes do treinamento falou que não ia dar mais para participar. Porra, cara, desculpa. Não dá. Esse cara falei para trocar de empresa, falei tudo, até que eu anunciei o treinamento, não participou, né? Tem umas coisas que a gente não entende. E o outro caso, que eu acho que é um caso interessante, tinha um profissional, isso aqui foi em Brasília, ele ganhou uma promoçãozinha que a Nimbus fez, ele tinha um desconto para fazer o treinamento, e ele me ligou, eu não conhecia esse profissional, ele me ligou um dia e falou assim, cara, posso te ligar para conversar com você? Aí eu, poxa, esquisito, né? Tá, pode, tá aqui, o telefone me liga, é para falar sobre o treinamento, tá bom. E ele contou uma história, falou o seguinte, cara, eu tô aqui, tô tantos anos na empresa, eu faço isso, né? Tô muito interessado na área de banco de dados, na área de SQL Server, tô louco para fazer esse treinamento, só que meu chefe não me libera. O que eu faço? Falou que não pode liberar de jeito nenhum, não pode pagar o treinamento, não é interessante, mas eu quero, eu acho importante, é um treinamento que eu acho que pode mudar a minha vida. E eu acho que pode. Eu acho que pode mesmo, assim, dependendo do treinamento que você faz, pode mudar completamente a sua vida. Então a resposta, né, foi até interessante, né? Eu falei assim, olha, não te conheço, tá? Mas eu vou falar, você me ligou para pedir minha opinião. Tá? Minha opinião é, vem pro treinamento. Fala pro seu chefe, mesmo seu chefe falando assim, não vou, você fala assim, eu vou, venha pro treinamento agora. Se prepare para sofrer as consequências. Resultado, ele foi pro treinamento, participou do treinamento, não foi demitido, a empresa dele não acabou, porque ele ficou uma semana fora, ele contornou, claro, à noite ele foi para a empresa, ajudou no que tinha que ajudar, mas depois esse profissional, ele conseguiu o que ele queria, ele não queria mais fazer o que ele está fazendo, ele mudou de emprego, foi trabalhar em outra empresa com SQL Server, continuou se capacitando e ainda tive a oportunidade de trabalhar com ele quase durante um ano, tá? Na mesma equipe. Então, assim, se você conversar com ele, a mudança que ele teve de carreira na vida, acho que foi algo impressionante. Mas o que? Ele teve que fazer uma aposta. Ele teve que tomar uma decisão dura, que foi o que? Cara, eu vou falar pro meu chefe, estou indo. E foda-se. E foi. Tá? E isso é decisão, ele poderia ser mandado embora. Poderia acontecer retaliações em relação a ele. Mas ele optou por fazer uma mudança na carreira. E ele fez. E hoje eu acho que está super satisfeito. E essa decisão, né, acho que me marcou essa história, porque ele já conversou comigo. E é algo que exige coragem para ser feito. Mas conseguiu, fez o treinamento e está bem melhor hoje do que estava alguns anos atrás. Tá? Então acho que fica esse exemplo aí para quem às vezes está precisando de um empurrãozinho. Algumas outras continuações, né, de vídeo, troca de emprego, evento no exterior, né, como que eu me preparo, o que eu faço nesse evento no exterior, né, como que eu aproveito melhor esses eventos, e outro tópico talvez nada a ver, né, avaliando o treinamento, não só a avaliação antes, né, como é que você escolhe um treinamento, e a avaliação depois do treinamento. Esse feedback é importantíssimo para a empresa, tá, e melhorar, e para você também, né,
avaliar se valeu a pena, se não valeu e que tipo de treinamento você precisa procurar no futuro, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Fica aí meus contatos, alguns links, LinkedIn, Twitter e blog. Tá? E até um próximo vídeo de Lute. Falou, galera!